Jovem, o seu programa jovem, feito de jovem para jovem. E para você que está em casa de todo o Brasil, que você seja muito bem-vindo e aproveite cada segundo desse programa. Seja bem-vindo à plateia! E hoje a gente vai falar de um tema muito legal e importante para nossa juventude, que você para e pensa: será que Deus quer algo de mim? Né, Lucas? O que Deus quer de mim como batizado? Essa é a grande questão. E nossa vida, ela é uma caixinha de surpresa. Deus sabe de todos os momentos e tudo que vai acontecer. Então, a gente tá caminhando por aí, acontece alguma coisa, Deus. Então eu queria saber da plateia. Plateia, alguém aí já imaginou, se você estivesse andando na rua e alguma pessoa precisasse de ajuda, vocês parariam para ajudar ou não? Manu, me conta, vai. Bom, eu pararia para ajudar, porque como Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano, nós devemos ajudar o nosso próximo. Então... Uau! Bom, depois dessa não tenho nem o que falar mais. Segue com vocês aí. Que lindo! Eu fiquei emocionada com essa resposta, né? Tão pequenininha e tão sábia. E a gente vive falando que quer mudar o mundo, mas Jesus nos ensinou que tudo começa quando a gente decide por uma única pessoa, que é aquela parada do bom samaritano, não é não, diácono? Exatamente isso. Salve, iluminados! E Jesus já falou isso há muito tempo atrás. Quem é o meu próximo? Será que você já se perguntou, já meditou sobre essa parábola? O Evangelho, amados irmãos, ele começa quando o amor sai das palavras, do superficial da nossa fé e se torna ação concreta. E hoje, a nossa convidada, ela que decidiu fazer muito mais do que só olhar notícia ruim na televisão, e sim colocar os pés a caminho. Porque tem um boato que rola aí que todo batizado é missionário. E essa tem muito a nos ensinar no dia de hoje. Com vocês, Marise! Bem-vinda, minha querida, iluminada. Que alegria, Marise! Seja bem-vinda, pode sentar, a casa é sua. Vamos sentar, plateia. Nós viemos até combinando, né, Marisa? Olha que bênção, hein? Isso é sem providência. combinaram. Combinando sem combinar. Isso. Marisa, eu quero saber de você. Já participou de grupo de jovens? Como você está se sentindo aqui? Eu estou me sentindo em casa. Ai, que delícia. Já tive a oportunidade, né, de fazer missão com os jovens. Muito aprendi com a juventude, muito. Juventude tem um lugar bem especial no meu coração. Ai, que legal. Ela falou de uma missão que ela fez com a juventude. Hoje eu tô com a camiseta do setor juventude aqui da nossa arquidiocese de Curitiba. E a gente foi numa missão juntas, né, Marise? Para o Rio Grande do Sul. Foi um momento muito especial que eu levo na minha vida, porque ela é uma pessoa que me inspira. Porque desde a missão, desde aquele dia, ela nunca mais parou, né não, Marise? A missão foi um ponto a mais, né? Quando surgiu no coração do Padre Cleiton, né? Do setor juventude, de fazer algo a mais pelo Rio Grande do Sul. Eu já vinha de diversas ações, assim, porque eu sou da opinião, como você falou, que todo batizado é um missionário. E a fé sem obras é morta. Então a gente precisa encontrar o amor de Cristo, seja lá na enchente, igual a gente viu, seja no irmão em situação de rua, seja no deficiente físico, a gente precisa encontrar o amor de Cristo neles. E Marisa, eu tenho uma dúvida. Dessa missão que nós estávamos juntas lá no Rio Grande do Sul, nas enchentes, o que mais te marcou lá? A multiplicação. A missão do Rio Grande do Sul foi multiplicada em milhões de vezes, em amor, em empatia, em tudo que vocês possam imaginar, né? A gente chegou no Rio Grande do Sul com uma ideia do que seria, fomos impactados totalmente, porque não dava para imaginar que seria tudo aquilo realmente, a gente via pela TV, né? Mas como Deus agiu totalmente lá dentro, na nossa vida dos
líderes adultos que estavam lá junto com o setor juventude, com os jovens, porque a gente saiu, né, com um ônibus cheio de jovens, que muitos deles talvez não lavavam nem um copo dentro de casa. E lá era serviço braçal mesmo, a gente quase não dormia. E o cansaço não existia. Era transbordado pelo amor de Deus, né? E os jovens muito nos ensinaram, porque de jovens inexperientes eles não tinham nada. Eles fizeram todos os serviços que tinham que fazer, serviço muito pesado mesmo. A gente teve uma união total entre nós, né? Que foi surreal o que a gente viveu. Mas os jovens, eles nos ensinam muito, muito. Então, às vezes, nas paróquias mesmo, né, nem sempre se tem paciência com o jovem, né, porque o jovem é mais aleluiado. Eu não posso falar porque eu sou uma jovem de espírito e bem aleluiada. Mas, às vezes, as pessoas não têm muita essa paciência. Derem oportunidade, porque eles são diamantes preciosos. Ai, que lindo. E você falou da multiplicação. Conta uma coisa bem engraçada que aconteceu lá, aquela da carne moída que virou 1 milhão de almôndega e deu para todo mundo comer. Então, a multiplicação das almôndegas, né? Essa parte assim me emociona bastante, porque a gente se preparava durante a semana para ir. E na quarta-feira eu falei para o meu marido, a gente viajaria, na quarta não, na quinta. Eu falei para o meu marido, compra 1 quilo de carne moída. E ele falou assim, o que é que você vai fazer com 1 quilo de carne moída para, no mínimo, 35 jovens? Até então, eu achava que era pros jovens. Aí eu falei, não sei, né? Carne moída dá para fazer várias coisas com carne moída. Compra 1 quilo de carne moída. Cheguei eu lá no Rio Grande do Sul com 1 quilinho de carne moída. Aí veio o Frei Juan e falou para mim assim que estava para ser aberto a cozinha experimental. Por quê? Porque as pessoas ainda não tinham para onde voltar com casas montadas. Então, elas precisavam ainda de comida pronta. Para ter comida pronta, tinha que ter uma cozinha experimental. E essa cozinha experimental ia ser inaugurada naquele final de semana. A gente chegou lá no sábado de manhã e eles me levaram até a cozinha. Eu cheguei e perguntei para o Cláudio, uma pessoa iluminada de Minas Gerais, assim, quem que vai me ajudar? Daí ele falou assim para mim, olha, a gente está descarregando um caminhão de água e assim que liberar, eu libero alguém para ir lá te ajudar. E os jovens já tinham ficado num centro missionário para limpar, porque esse centro missionário estava muito sujo. Os jovens estavam lá no centro missionário e eu fui por volta de 10h30 lá para essa cozinha experimental. Aí, quando eu entrei na cozinha e olhei, eu falei assim, Jesus, é o Senhor e eu. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. E eu com 1 quilo de carne moída. Perguntei para o Cláudio falou assim, tem carne, mas são carnes congeladas. Então, veja aí o que você faz. Tinha muita comida naquele refeitório. E Jesus falou assim, almôndega. E eu, Jesus, almôndega, 1 quilo de carne moída. A gente estava com mais ou menos 40 jovens e tinha mais, em média, 30 voluntários lá trabalhando. Então, eu tinha que fazer, no mínimo, 70 refeições. Eu falei, não, Jesus, vamos fazer macarrão com carne moída. Jesus, não, almôndega. Eu falei, tá bom, então, vamos ver o que a gente vai fazer, né? E Jesus foi me dando muito um passo a passo, certo, que eu tenho certeza absoluta que aquilo tudo foi de Jesus mesmo. Não poderia usar a água da torneira, porque a água ainda estava contaminada. E Jesus foi me dando aquele passo a passo. Coloque esquentar água, coloque cozinhar feijão, coloque cozinhar arroz e as almôndegas. Resumindo, era por volta de 12:30. Eu cheguei na cozinha às 11 horas, mais ou menos. Era por volta de 12:30. Eu chamei o Cláudio e falei, Cláudio, você consegue mandar alguém só para ajudar a servir as marmitas, para mandar primeiro para os jovens que estavam lá, e daí depois para a gente almoçar. Daí ele falou assim, mas o que você fez? Falei, feijão, arroz, macarrão e almôndega. Daí ele falou, nesse tempo? Falei, sim, nesse tempo, porque quando Jesus é o principal,
o resto flui tudo. E de 1 quilo de carne moída, a gente fez 210 almôndegas, porque deu 3 almôndegas por marmita, e nós fizemos 70 marmitas. A Jéssica está aqui, a Jéssica provou. Eu comi, a marmita estava uma delícia. E eu vou te falar uma coisa, Marise. Jesus não precisa de tudo. Ele precisa de 5 pães e 2 peixes. E é disso que eu vou falar agora. Vem comigo, Rafa. A gente vai mostrar uma ação que rolou com a juventude lá no Instagram do Lumen. Então já segue o Lumen, @lumen.jovem. Lá no Instagram a gente pediu para os grupos de jovens enviarem fotos deles vivendo missões, né? Porque a nossa juventude, como a Marise disse, ela precisa estar agindo, trabalhando e servindo. Então, a gente trouxe essas fotos de todos os jovens do Brasil. Então, fique sempre ligado no @lumen.jovem para participar das nossas ações e, quem sabe, aparecer aqui no programa do Lumen. Nós vamos para um rápido intervalo. Tem muita história para contar, mas tem uma música que fala: me leva para esse lugar onde o Senhor nos encontra, o fogo do Espírito Santo. E a gente quer rezar isso com você e com essa galera. Vamos cantar juntos. Me leva a este lugar, me leva a este lugar onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga e não se apagará jamais. Canta isso. Me leva a este lugar. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas Ele quer realizar em ti. Fala, iluminados! Estamos de volta com o Lumen, o seu programa jovem. E você aí de todo o Brasil que nos acompanha, hoje estamos com um papo muito legal sobre missão. E a nossa convidada é a Marise Aguiar, que além de viver uma vida pessoal, né, a correria do dia a dia, ainda cuida das pessoas e vive uma vida missionária com Cristo, levando Cristo para as pessoas. Vamos sentar, galera? Marise, você está em casa, pode sentar, fica à vontade. Marise, eu tenho uma pergunta para você. Muitos jovens, eles querem fazer diferença, né? Eles estão assistindo a gente aqui, lá da casa deles, e eles se sentem motivados e com esperança a fazer a diferença no mundo. Porém, surge aquela dúvida, né? Eu quero ajudar, mas por onde eu começo? Começa pela sua paróquia. Nas paróquias, em todas quase as paróquias, né, tem o grupo de ação social. Então, começa por lá. Hoje tem diversos aplicativos também que fala sobre... Nós, pela igreja, a gente fala missão, né? Missão, a gente fala servir, né, o próximo. Mas, se pesquisar, tem os grupos que se chamam voluntariados. E em vários locais tem. Inclusive, aqui em Curitiba tem vários. Eu prefiro usar a palavra servir, porque eu acho que quando eu sirvo o meu próximo, é a Deus que eu estou servindo. Mas pode pesquisar pela palavra voluntariado também. Ai, que legal. E aí, Lucas, como que tá aí na plateia? Aqui na plateia, o pessoal tá cheio de dúvida, tá querendo conversar. E assim, às vezes os jovens acham que porque não tem dinheiro, porque não tem tempo, que não dá pra fazer nada, né, Jéssica? Nada a ver, né? Eles vão fazer algumas perguntas. Então, banda, aquele quadro maravilhoso, Entre Sombras. E o nosso quadro Entre Sombras é o seguinte: a plateia faz a pergunta e a nossa convidada responde. Eu vou passar para a nossa amiga Evelyn, que ela vai fazer a primeira pergunta. Eu gostaria de saber como permanecer firme mesmo vendo tanta dor no mundo. Fé e oração, né? E já dizia São Bento, né? Ora e elabora, né? Ora e trabalha.
faça as suas orações. A gente não vai poder mudar o mundo, com toda certeza, nós não vamos poder mudar o mundo, mas a gente pode mudar a realidade de algumas pessoas. E se eu puder mudar a realidade de uma única pessoa, já está valendo. Amém. Muito bom. Uau. E a nossa próxima pergunta vem da Carol, que está lá em cima também. O fundão tá on hoje, hein, Lucas? Eu tenho muito medo de não conseguir ajudar o suficiente. Como que eu supero esse medo? Sempre é o suficiente. O que a gente tem para oferecer sempre vai ser o suficiente. Então, se lance, se jogue e vai ser o suficiente. 5 pães e 2 peixes, né? E a Marise 1 quilinho de carne. 1 quilo de carne moída. O nosso pouquinho é aquele espacinho vazio que falta para preencher na vida da outra pessoa, né? O nosso pouquinho transborda no coração de Deus. Já diz uma frase dos nossos santos: eu posso ser um único grão de areia no oceano, mas o oceano jamais vai ser o mesmo sem esse único grão de areia. Amém. Que sabedoria, gente. E agora a próxima pergunta é de uma pessoa bem especial. A Gisele quer fazer uma pergunta aqui. Como eu sei aonde Deus quer que eu sirva? Uma pergunta difícil, né, Marise? O que vem de Deus é leve. Se o meu coração está tranquilo, é de Deus, com toda certeza. O servir, ele não nos causa agonia, ele não nos deixa nervoso. Então, o que é de Deus é tranquilo, sempre, em tudo. E Lucas, uma última pergunta. Oi. Tem a última pergunta, mas não sou eu quem vai fazer. É o Gabriel lá em cima. Fundão tá on. Eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua missão. No Rio Grande do Sul? Todas. Olha, no Rio Grande do Sul foi o primeiro impacto de chegar lá. Porque quando a gente chegou lá, eu pensei, eu não vou conseguir nem tomar água aqui. Porque o cheiro era muito forte. Mas Deus dá os jeitinhos dele. E aqui em Curitiba são os desafios mesmo, né? O desafio de eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou avó, eu trabalho. Então esse é o nosso maior desafio. Mas a gente tem que ter propósitos. E eu tenho o propósito com Deus. Eu digo sempre assim que o meu servir é o meu 13º de 22 dias de trabalho que Deus me dá. Então, eu preciso, no mínimo, uma vez por mês, tirar para servir. Então, eu dou a Deus aquilo que não é meu, que é para ser para Ele mesmo. Porque quando eu faço em prol do meu próximo, é para Deus que eu estou fazendo. E não era só um final de semana, né? Foram vários episódios. E a gente estava conversando, eu e a Marise, ali no camarim, né? Trocando uma ideia, lembrando de tudo que a gente viveu na missão do Rio Grande do Sul. E a gente partilhou. Aqui essa pergunta falava sobre o que era mais difícil. E eu queria falar sobre o que foi mais lindo que a gente viveu lá, né? A gente teve, nessa mesma missão, 2 desafios. Que era limpar um centro social e o segundo, limpar uma igreja. O terceiro não existia. Porém, Deus, né, Ele transbordou ali e falou, não, vocês conseguem mais um, né, não, Marise? E daí a gente foi para uma igreja, assim, que estava assustadora. Ela foi submersa completamente. E nela tinha o quê? Um sacrário, né, Marise? E aquele sacrário, ele estava vazio fisicamente. Jesus não estava lá fisicamente, mas Jesus estava em todo o canto da nossa missão. Isso se comprovou, né, Marise? Eu vou chorar. Porque a luz do sacrário estava acesa. Tinha lama até o teto, mas a luz do sacrário estava acesa. Porque Jesus queria dizer pra gente, eu estive aqui em cada segundo da missão de vocês. Pra vocês terem noção, aquela igreja estava com os bancos pro ar, todos virados assim, o altar estava horrível. E tinham várias imagens de santos. Nenhuma, né, Marise, estava quebrada. Então, isso foi um sinal para nós, para fechar aquele final de semana de missão, de que Jesus estava em cada detalhe. E eu ouvi dizer que você também serve no Partilhar Curitiba, nos Amigos da Inclusão, que é dessa camiseta aqui.
e viver isso aqui em Curitiba. Como que você faz para estender a sua missão aqui no seu lar, na sua paróquia, na sua cidade que você vive? Eu sou o tipo de pessoa impertinente. eu incomodo. Então, eu estou sempre convidando, eu estou sempre insistindo, eu estou sempre achando que todo mundo pode encontrar um tempinho. E a partilhar, a gente serve comida exclusivamente para pessoas em situação de rua. Algumas dessas pessoas que estão aqui comigo fazem também. A gente faz marmitas e serve. E temos, assim, números grande. As pessoas em situação de rua em Curitiba são muito grandes. Tem muita gente mesmo. Aquela parte da sociedade que ninguém gosta de ver. Exatamente. Mas eles estão ali. E a Partilhar, nós somos um grupo de amigos também, né? Que montamos a Partilhar, e o servir na Partilhar. Em 3 anos de Partilhar, a gente já serviu mais de 40 mil unidades de refeição. Uau! Então, talvez não seja um número tão grande pela quantidade de pessoas que tem, mas eu gosto de olhar e pensar, são 40 mil pessoas que tiveram a janta naquele sábado à noite. Acabou com a fome do mundo? Não acabou com a fome do mundo, mas para aquelas pessoas... com a fome daquelas pessoas que precisavam ser alimentadas naquela noite. E a gente não leva só a marmita, a gente leva aquele olhar, aquele olho no olho, aquele pegar na mão daquele irmão, que às vezes ele só quer isso. Eu tive uma partilha dessa, que chegou um moço, estava chovendo muito naquele dia, estava muito frio, e a gente faz assim uma filazinha, que um serve o talherzinho, o outro serve a marmita, o outro serve o chá quentinho, o outro serve um docinho, porque quando eu faço a parte da coordenação, eu gosto sempre de levar um docinho, porque eu sirvo para eles o que eu gostaria de comer. E naquele dia, aquele rapaz passou por todos, e ele veio e parou na minha frente, e eu falei assim para ele, você não pegou a marmita? Daí ele falou, não, eu só quero uma oração. Olha só que coisa mais linda. E eu segurei na mão dele, a minha mão estava bem quente, e eu consigo lembrar o frio que estava na mão dele. E eu segurei nas mãos dele, e eu não sei exatamente o que eu falei, mas eu fiz uma oração para ele, e eu o abracei. Daí algumas pessoas que estavam comigo, Marise, você abraçou? Sim, eu abracei. E eu tenho certeza que eu abracei Jesus naquele momento. Porque, como eu falo para qualquer pessoa, eu já encontrei Jesus na lama, no Rio Grande do Sul, com a luzinha do sacrário acesa. Eu já encontrei Jesus no irmão de rua. Eu já encontrei Jesus numa criança PCD, que não tem muitas reações, mas o olhar aquele olho no olho, o tirar aquele segundinho ali, com certeza encontra Jesus ali. Que lindo, Marise. Eu fiquei aqui pensando sobre tudo isso que você está partilhando com a gente, porque servir não pode se tornar evento, né? Precisa ser um estilo de vida. E eu, como diácono, trago essa missão. O munus do diácono é a caridade, porque o Senhor nos chama não para servir só nos momentos bons das nossas vidas, né? Mas sim para alcançar aqueles que estão marginalizados, os favorecidos do reino, como o Senhor fala, né? Pedindo que nós também amemos aqueles que não são amados. E eu quero já aproveitar aqui, amados irmãos e irmãs, e te fazer um convite, porque essa obra, a obra Evangelizar é Preciso, ela só acontece porque você se coloca nessa condição de nos ajudarmos. Será que você já pensou em se tornar um associado, uma associada? Será que existe um espaço da associação dentro do teu coração? Hoje eu quero te convidar, você que está em casa, a também se juntar a esta grande missão para você se tornar um associado e ajudar essa obra que tanto encontra aqueles que estão marginalizados. Agora, jovem, você que está em casa, olha aqui para mim, a gente vai ter um papo sério. Se evangelizar é preciso, ele precisa partir de você também. Se hoje, neste dia, você ouviu a Marise falando, eu falando, eu te digo que Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita os escolhidos. E é por isso que hoje você está aqui assistindo esse programa.
porque Ele está te escolhendo para ser um capacitado a ser missionário. Então, com essa palavra de esperança, eu encerro este programa neste dia. E eu quero dar um abraço na Marisa, porque foi uma amiga de grande jornada, ela me inspira todos os dias a ser uma pessoa melhor. E neste dia você foi lumen, luz na vida de todo mundo, pelo Brasil todo. Deixa eu te dar um abraço também, minha querida irmã. Que alegria, muito bom ter você aqui, viu? E muito bom ter você aqui conosco. Fique ligado no nosso próximo programa, não é não, Gé? Isso aí! Bora de música, banda! Uou! Vou erguer um altar de adoração aqui. Canta isso! Vou erguer um altar de adoração aqui. Até que haja um cio na tua mão e o coração seja um